Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja, amém. Aleluia. Poderoso é o nome de... Glória a Deus. Nesse nome há poder. Há poder para curar, para salvar, para libertar, transformar. Amém. Glória a Deus. Como é bom. Como é bom e agradável estarmos unidos na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. E Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje. Eu acredito que Deus vai ministrar em cada um de nós. Pode não ser da mesma forma, mas Ele vai ministrar. Grandes coisas o Senhor tem e vai fazer essa noite em nós e através de nós. Tudo começa na transformação que Ele faz em cada um de nós. Porque nós somos, diga assim, servos. Servos fiéis. Servos da orelha furada. Alguns sabem o que é servo da orelha furada, outros não. Eu não vou ministrar sobre isso, mas só para a gente entender, servo da orelha furada, era que as pessoas, quando eram escravos, elas passavam um período de escravidão, salvo engano, era 7 anos, mas depois que ele tinha filhos, se ele fosse embora, os filhos ficariam, a esposa ficaria, mas aquele servo que amava o seu dono, amava a sua família, e ele decidia ficar, ele ia lá, o dono ia lá e furava a orelha dele, porque ele estava dizendo que ele estava de livre e espontânea vontade, servindo aquele Senhor. Então, que nós íamos aprender a ser assim também, com o Senhor. Servos de orelha furada, que está aqui de livre, espontânea vontade e mais ainda, apaixonados por Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrindo o livro em 2 Samuel. Há uns dias que Deus tem ministrado ao meu coração. Na verdade, Deus tem me mandado buscar sobre a história. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 12. Há uns 15 dias, eu sem nem entender porquê, Deus tem bradado ao meu coração sobre Mical. Alguém sabe quem é Mical? Quem foi Mical? Nós vamos saber quem foi Mical. Uma mulher na Bíblia que tem uma história muito forte. Uma mulher na Bíblia que passou por grandes aflições. E uma mulher que muitas vezes é mal interpretada. Quando eu fui estudar sobre Mical, que Deus estava me falando há mais de 15 dias, e eu fui ver sobre Mical, os pensamentos que eu tinha sobre ela mudou. Mas nessa história, Deus não queria me mostrar só sobre Mical. Deus tinha algo dentro dessa passagem para trazer para nós, igreja. Vamos lá ler 2 Samuel, capítulo 6. A partir do verso 12, que fala assim: Então avisaram a Davi dizendo:
o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo o Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, diga, Mical, mais forte, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no lugar da tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazendo holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres. A cada um bolo de pão, pão é bolo, um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, mais uma vez está aí o nome dela, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo ou sem vergonha, se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu, a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Vou falar um pouquinho de quem é Mical para a gente entender por que é que ela viu Davi e ela o desprezou, o amaldiçoou. Mical, ela foi a primeira esposa do rei Davi. Quando Golias estava afrontando o povo de Deus, Saul disse que o homem que conseguisse matar aquele gigante não pagaria mais imposto e que também casaria com sua filha mais velha. Mical era mais nova. Só que quando Davi mata o gigante, que começam a falar que o rei Saul matou 10.000, mas Davi tinha matado dezenas de milhares, Saul começa a perseguir Davi. Até aí todo mundo sabe. E ele pega a sua filha mais velha e dá casamento a outro homem. A outro homem. Mas Mical, a mais nova, ela era apaixonada por Davi. E Saul, quando soube disso, usou a sua filha, Mical, para tentar contra a vida de Davi.
ele chega para Davi e fala para Davi: eu te dou ela em casamento se você me trouxer 100 prepúcio de filisteus. Seriam 100 homens que ele teria que matar, que ele teria que arrancar o prepúcio e levar até o rei Saul como dote. Mas o direito de Davi de casar com a filha de Saul, ele já tinha adquirido no momento em que ele matou o gigante. Mas Davi vai lá, mata, traz esses 100 prepúcios e entrega ao rei Saul, casa com Mical. Quando ele casa com Mical, Mical apaixonada por ele, o rei persegue Davi, manda que os soldados vá à casa de Davi e mate Davi. Mical, ela quer proteger o seu amado, ela quer proteger o seu esposo, ela pega um ídolo que ela tem, coloca sobre a cama, coloca pelos, coloca lençóis, cobre aquele ídolo e manda Davi embora, fugir. E Davi foge. Quando os soldados vêm, ela diz que Davi está enfermo. Quando ela fala que Davi está enfermo, que os soldados voltam até o rei diz: traga ele na cama, para que eu o mate dormindo. E eles vão lá e pegam aquele leito e carregam aquele leito e vai até o rei. Quando chega lá, não é Davi, porque Davi tem fugido. Porque a sua amada, ela protegeu Davi. E ele pergunta: por que você fez isso? Por que você defende aquele homem que quer me matar? Isso é Saul perguntando a Mical. E Mical diz com medo, temendo a sua própria vida: ele me ameaçou. E Mical, Davi, enquanto estava em fuga, fugindo para não morrer de Saul, Saul pega Mical e dá ela em casamento, a outro homem chamado Paltiel. Eu não sei o período de casamento em que ela ficou casada com ele, mas nisso, Davi casou, teve outras mulheres, já tinha 4 mulheres, já tinha filhos, vários filhos. E quando Saul morre, um dos seus filhos que assume o trono, chamado Isbosete, ele assume o trono, mas quem é o homem forte daquele lugar é Abner, que é o chefe do exército. E Abner, ele começa a se relacionar com uma das concubinas de Saul, do rei Saul. Quando ele se relaciona, Isbosete pergunta para ele: quem você pensa que é? Para tomar para si uma das concubinas do meu pai? E Abner o ameaça e diz: eu sou o homem forte. Davi não lhe matou ainda porque eu estou aqui. Mas eu irei até Davi e farei aliança com ele. Isso passaram-se alguns anos e Mical está casada com Paltiel. Quando Abner procura Davi para fazer essa aliança, Davi diz: eu quero a minha esposa Mical de volta. E Mical volta para a casa de Davi. Mas a primeira esposa, que mal teve tempo com seu esposo, encontra uma casa, um harém, cheio de filhos e mulheres. E ela não tinha filhos. Ela não tinha filhos. Então, por isso, que quando ela vê Davi dançando com a arca,
ela toma raiva, ódio, porque aquele amor virou em ódio. Porque pensa só, uma mulher que fez de tudo para casar com o homem que amava, que foi até contra o seu próprio pai para salvar esse homem que ela amava. Ela não passava simplesmente de um peão, uma peça de troca, nas mãos do pai, nas mãos de Abner e nas mãos de Davi. Davi, sim. A Bíblia, ela não nega nada do que acontece. Ele continua sendo um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, quando você vai estudar, ele tinha problemas com relacionamentos. Ele não teve um bom relacionamento familiar com seus pais. Então, quando você não tem um bom relacionamento, dificilmente você vai conseguir passar isso para os seus filhos. Dificilmente você vai ter uma família estruturada, a menos que você encontre ajuda. Glória a Deus que nós temos o Senhor. Que as mazelas do passado ficaram no passado. Então todo mundo entendeu quem era Mical, sim ou não? Todo mundo entendeu. Gente, depois vai lá. Estuda a história. Esmiuça essa história. Porque eu sempre tinha Mical como a mulher que ficou estéril porque ela amaldiçoou Davi. Não fala que ela ficou estéril, fala que ela não teve filhos até o dia da sua morte, porque Davi não dormia com ela. Ela não tinha um marido. Ele não se relacionava com ela. E isso entristeceu o coração dela. Isso fez com que Mical ficasse amargurada. Com que Mical ficasse ferida. E eu achei tão forte essa história quando Deus falou. E eu fiquei pensando, eu digo, e nós? Onde nós nos encaixamos nesse relato? O que nós aprendemos com a história de Mical? Gente, a resposta foi... Porque isso fala de uma vida estéril. Uma vida estéril. Sem relacionamento, sem proteção, sem família, sem amor, sem filhos, estéril. E Deus fala assim, quantas das nossas posturas, quanto do nosso comportamento tem tornado áreas da nossa vida estéril. Olha que forte. Quantas vezes nós rejeitamos a palavra de Deus e nos tornamos estéreis? Quantas vezes? Irmã, mas como isso acontece? Eu não faço isso. Deus, todo mundo que sobe aqui sempre fala a mesma coisa. Ele primeiro ministra em nós, para depois a gente ministrar para a igreja. E Deus disse, sabe, aquelas vezes, que muitas vezes as pessoas chegavam para você e diziam, Deus vai te usar isso, e quero que você dizia, Deus me livre. Não. Quantas vezes você chama alguém para orar e a pessoa diz, eu não, Deus me livre. Quantas vezes você fala para uma pessoa, traz uma palavra, e ela diz, Deus me livre. E é porque é para trazer uma palavra do Senhor, imagine se não fosse. Só que ao contrário, não acontece. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente precisa fazer algo no trabalho, na escola, na faculdade. Sabe aquele seminário na escola, para quem é jovem, que precisa fazer, senão
leva pau no ano? Não passa? Você faz. Você não diz não. Hoje, quando você vai ver na internet, as pessoas dizem assim: você precisa aprender a dizer não. Porque é saudável você dizer não. Mas nós não temos dificuldades em dizer não para o Senhor. Para o Senhor eu não tenho tempo. Eu não posso. Está difícil. É muito fácil dizer não para o Senhor e a gente diz constantemente. Entenda, eu apanhei muito e não vou apanhar só, mas vamos aprender juntos, amém? Glória a Deus. Quando a gente vê a história de Mical, a gente vai tirar algumas coisas da história de Mical que a gente faz. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, quando fala lá no 6:16, que fala que ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, a arca do Senhor representava o quê? A presença de quem? A arca representava a presença de quem? A presença de Deus. E está lá Mical na janela, só observando, olhando. Veja ela dizer: oh, que lindo, oh, que vontade, oh, que presença gloriosa. Não, ela diz: meu Deus, como ela mesma diz, parece um vadio. Que coisa feia, que coisa horrorosa. E às vezes a gente faz assim, a irmã pregando e diz: meu Deus, para que isso? O louvor cantando: meu Deus, mas desafina. Estou falando que você desafina não, viu, gente? Estou só dando exemplo, pelo amor de Deus. Meu Deus, que coisa feia essa dança. E a presença de Deus, ó, a arca da aliança no meio. E a gente lá, ó, se envolvendo. E o ministério de louvor, a dança, às vezes um pingadinho aqui, outro ali, ó. E olhando assim: meu Deus do céu, que música velha mais besta. Meu Deus do céu. A presença de Deus e a gente, ó, rejeitando. Rejeitando a presença. Aí eu pergunto: sabe por quê não tem fogo? Ai, o culto foi muito fraco. Ai, eu não senti nada. Porque está sentado, observando o que o outro está fazendo, para julgar se está ali agradando ou não. Não está nem aí, nem um pouco incomodado em dizer: não, eu estou aqui, porque eu vim adorar o meu Deus, igual Davi. Davi disse logo: eu me humilhei e me humilharei ainda mais na presença do Senhor. Ele não se importou com quem estava olhando ele, se ele estava dançando feio, bonito, se ele estava caindo, se ele estava rodopiando. Ele não se importou com isso. Mas nós ficamos muitas vezes como Mical. A presença de Deus no ambiente e os nossos olhos no irmão, na roupa da irmã. Quem levanta para ir para o banheiro, quem não levanta. Às vezes um glória a Deus, misericórdia. Você sabia que hoje, infelizmente, na igreja, quem dá glória a Deus é taxado de zoadento, de gasguito? Misericórdia. Porque nós estamos tão calados, tão educados, tão finos, né? Todo mundo assim, ó, bem religioso, bem bonitinho, bem igual aquela... Esqueci o nome agora. Qual é, presbítero? A planta que Jesus foi lá, a figueira. Que Jesus foi lá, a bicha estava bonita, cheia de flor, viçosa. E Jesus vai lá, procura o fruto.
nunca mais nasça fruto de ti. Vai-se embora. Com os discípulos. Quando eles voltam, a planta seca. Deixa eu falar para você, é porque tinha folha e não tinha fruto? Não, é porque não era a estação dela estar com folha. Porque esse tipo de planta, na estação que ela não dá fruto, as folhas dela caem. Então ela estava cheia de folha. Às vezes nós estamos parecendo até, como é o nome da avestruz? Pavão. Oh, folhagem tão bonita ali, ó. Coisa mais linda. Mas se Jesus disser, cadê o fruto? Jesus procurar, cadê o fruto? Não tem. Não tem. E nós nos tornamos estéreis. Espiritualmente, pessoas estéreis. Por quê? Porque nós ligamos mais para o que o irmão pensa ao nosso respeito do que para o que Deus pensa ao nosso respeito. Eu já disse para Deus. E eu passei um tempo de ficar igual pavão, só sentada. Não era nem com a asa aberta, era fechada. De não fazer mais nada. Por ouvir os outros. Às vezes pensava que o outro... Pensava, gente, olha isso, como o diabo é sujo. Pensava que o outro estava me julgando. Pelo que eu falava. Pela forma que eu agia. Quem me conhece há mais tempo, eu acho que, se parar para perceber, vai dizer, tu está tão diferente. Uma pessoa que pinotava, que pulava, que gritava, que andava nessa igreja todinha aqui, falando com o povo. Eu vejo tu sentada nessa cadeira. Sabe por quê? Uma pessoa olhou para mim e disse, você pensa que você é mais novinha para estar fazendo isso? Pulando, dançando, rindo. Tu não é novinha mais não. Sabe o que foi que aconteceu? Peguei, botei num saquinho aqui nas costas, minha verdade. Não sou mais novinha para pular. Não sou mais novinha para girar aqui, para dar glória a Deus, aleluia. Sabe outra coisa que acontece? Muitas vezes a gente diz, o irmão às vezes não está, ou a irmã não está num bom momento. E às vezes vai falar com a gente, fala com grosseria. Aí a gente diz, eu não faço mais. Eu não participo mais. Se é da dança, eu não vou mais para a dança. Se é no louvor, eu não vou mais para o louvor, porque aquela irmã é muito ignorante comigo. Aí eu fico perguntando, eu digo, mas é bonito. É bem facinho dizer, Deus, fique aí. Porque o teu povo não presta. E eu vou me embora. É muito fácil, gente, pelo amor de Deus. A gente devia ter temor no coração e dizer, Senhor, eu não sei o que está acontecendo com aquele irmão. Se ele é ignorante, se ele nasceu assim, mas ele não é Gabriela. O Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor liberta. Vou orar por ele. Bota teu joelho no chão, vai orar. Ora. Depois que você ora, chega lá e conversa com o irmão e pergunta e diz, eu não gostei. Porque nós temos a tendência de quando nós ficamos magoados com o irmão, eu falo com Raquel, eu falo com Michel, eu falo com a turminha ali, junto à turminha, vamos aqui falar mal agora. Fala mal. E o irmão está vivendo a vida dele, e eu estou contaminando os outros, e eu estou contaminada. Aí venho para a igreja e não acontece mais nada. Aí eu culpo quem? O irmão que foi ignorante. A irmã que foi ignorante. Aí a gente fica igual Mical. A presença de Deus e nós nem aí. Estou nem aí. Estou nem aí. Deus me livre de eu fazer a abertura de um culto. Deus me livre de eu ficar com as crianças na salinha. Tudo é Deus me livre. Eu acho que Deus fica olhando e diz assim, mas Deus me livre. Ele que quer se livrar, só pode. Porque nós só temos desculpa. Desculpas e desculpas e desculpas. Tudo é difícil.
Para o Senhor tudo é difícil. Deus compreende. Deus entende. Você sabia que lá em Apocalipse, fala que naquele grande dia, Deus vai abrir um livro chamado Livro das Obras. Obras é aquilo que se faz, sim ou não? Então, gente, na vida cristã, entenda uma coisa. Às vezes no mundo a gente fala isso para ser até educado e solidário. O que vale é a intenção. Não terá, no grande dia, o livro das intenções. Edinalva tinha a intenção de ministrar para o Senhor. Edinalva tinha a intenção de evangelizar, mas não fez, não serviu de nada. Não adianta querer ser cristão de banco. Deus me chamou para estar sentado. É mentira. A palavra diz o quê? Ide por todo mundo. Ah, eu preciso viajar. Não, você conhece pessoas, você vê pessoas todos os dias. Você tem, hoje em dia, tem até como você alcançar pessoas onde você quiser, com as redes sociais. Converta as tuas redes sociais, usa ela para Jesus, que vai dar certo, que você vai falar com pessoas. Que você vai ser ministrado e você vai ministrar. Converte ela para tu ver. Nós temos que parar de dizer não para o Senhor. E às vezes a gente, eu estava cantando hoje, né? E às vezes a gente ainda fica, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, me fiz exclusivo só para te servir. Aí Deus diz, pois venha minha irmã, escala essa mulher para ficar ali na portaria. Deus me livre, eu tenho vergonha. Eu não sei rir para ninguém, eu não sei falar com ninguém. Fica com a plaquinha assim, ó. Não precisa falar, não. Fica ali, ó. Nós precisamos de ajuda nos ministérios. Mas não é qualquer ajuda. Não é qualquer pessoa para ficar de mau humor. É que faça com amor. Nós precisamos de coração voluntário. Deixa eu explicar para você o que é ser um voluntário. Ser voluntário é uma coisa, a gente pensa que primeiro ser voluntário é porque eu não ganho para aquilo. Não é isso. Não tem dinheiro também não, mas a recompensa é celestial. Ser voluntário é você dizer assim, eu vou servir ao Senhor, mas eu não vou servir de qualquer jeito. Porque eu vou fazer para o Senhor aquilo que Ele quer que eu faça. Se Ele não quer que eu faça, eu não vou fazer. Mas se Deus mandar, ainda que doa, eu vou fazer. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, que eu aprendi esses dias. Nós dizemos, tudo que vem do Senhor traz paz. Deixa eu perguntar para vocês, Jonas, quando ele foi pregar, quando ele foi escolhido para pregar, ele foi numa paz, não foi? O coração dele estava tão, ai meu Deus, eu vou pregar. Ele, capou o gato. Sabe por quê? Porque ele teve medo de morrer. Mas, ainda que nós sejamos perseguidos, nós temos o Senhor. Aquele Senhor que falou com Josué, lá no livro de Juízes, Juízes capítulo 1. Não, Josué, desculpa. Josué capítulo 1, no versículo 8. Vamos para a Bíblia. Fala assim, ó. Não cesses. Josué 1, 8. Foi? Amém. Diz assim, não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas
cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Me diga, para ele falar isso para Josué, Josué estava bem calminho, não estava? O coração de Josué estava assim, ó, de boa. Estou aqui tranquilo, porque Deus mandou eu ir para a guerra, e eu sei que eu vou pegar esse povo rixoso, esse povo ruim, esse povo que precisa se converter. Eu vou pegar esse povo que fizeram raiva a Moisés, tanta raiva a Moisés, que Moisés brigou, feriu a rocha, e Moisés não está mais aqui, que isso foi depois que Moisés morreu. E ele com o coração dele bem bonzinho, bem quietinho. Oxe, está de boa. Esse povo aqui, está de boa. Imagine só, substituir quem? Moisés. O coração dele estava bem quietinho. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu passei mal ontem. Preocupada, nervosa, estudando, buscando. Não é que, eu só leio a Bíblia, tenho que ler a Bíblia, estudar quando eu vou pregar. Não, a gente precisa, a palavra diz ali, medita. Nervosa, o coração acelerado, sem comer direito. Hoje, quando o Antônio chegou, eu ficando perto, que é isso? Eu digo, eu acho que é fome. Peraí, vamos ali, fui comprar um lanche, comi. Sem mentira nenhuma, dor no coração, palpitação no peito. Eu disse, Tony, eu vou orar a Deus. E ele viu que eu disse, Deus, essa pode ser a minha última oportunidade de falar para a tua igreja. Aí Tony disse, última? Eu digo, sim. Eu acho que ele ficou pensando que eu estava, né? Eu, sim, pode ser a última. Porque o dia de amanhã eu não sei. Mas, Senhor, fala aquilo que a igreja precisa ouvir. Aquilo que a igreja precisa receber. Aquilo que vai trazer uma transformação, que vai fazer eu e você pensar, eu preciso mudar. Porque nós temos pego aquilo que os homens falam, aquilo que os homens fazem, o comportamento humano do homem. E nós esquecemos, e nós rejeitamos a Deus. Nós esquecemos de uma coisa. Deixa eu beber água. A palavra diz assim: sabeis que a sua luta não é contra sangue e não é contra carne. É sim contra principados e potestades. Então, por que é que o seu inimigo é seu irmão? Por que é que quem lhe afronta é a fraqueza do seu irmão? Por quê? Por que será que a fraqueza do meu irmão é o que tem me afrontado? A falta de sabedoria, de discernimento do meu irmão é o que tem me entristecido. A falta de aprovação do meu irmão em relação a mim tem tido um peso maior do que aquilo que Deus falou ao meu respeito. Quando eu me converti, eu realmente fiquei uma louca por Jesus. A hora que o povo chegasse lá em casa, eu estava ou lendo a Bíblia, orando. A Raquel está aqui como prova, Tony, está orando. Às vezes chegava a gente lá em casa, mãe está orando. Então, estou orando, não importa o momento. Estava dormindo de madrugada, eu acordava. Gente, eu nunca fui educada para orar, não, viu? Eu começava a orar, acordava todo mundo, ia na cabeça de um e na cabeça de outro. Até agora. Morei numa casa que a gente teve alguns ataques espirituais. Levanta!
aqui comigo. E lá gritando, eu não estou nem aí se os vizinhos vão escutar ou não vão escutar. Era desse jeito. E todo mundo chegava para mim, inclusive a pastora, na qual era a minha pastora na época, a pastora Rita, que já dorme no Senhor. E ela disse, você tem a unção de pastoreio. Sabe o que foi que eu disse? Deus me livre. Não foi só uma vez. Não foram só 2 vezes. Das irmãs chegar para mim assim, tinha uma amiga minha que ela dizia, eu sei que Deus tem um grande chamado de pastoreio na sua vida. E eu dizia, o quê? Deus me livre. Anulando aquilo que Deus tinha para a minha vida. Sabe o que foi que aconteceu? Tem quantos anos de crente? 18? 19? 18? Por aí, 17, 18. Onde é que eu estou? No Deus me livre. Deus me livre. Meu irmão, quando Deus falar alguma coisa a seu respeito, não diga Deus me livre, não. Seja sincero, diga, Deus, eu tenho medo. Senhor, eu tenho medo porque eu não sei o que fazer. Eu não sei como agir, eu não sei como vai ser. Eu digo direto, Deus, eu não sei falar com as pessoas. Eu muitas vezes não sei aconselhar, que às vezes a pessoa pensa que eu estou querendo bater nela, né? Aquela unção de mãe de chinela havaiana, mas não é isso. Ser sincero com o Senhor. Nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Confiar na palavra do Senhor. Porque quando nós não deixamos Deus trabalhar no nosso coração, quando nós carregamos no nosso coração mágoa, medo, insegurança, quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós não frutificamos. Nós não daremos frutos. Nós não daremos frutos. E eu pergunto, se Jesus chegar para mim, agora eu faço essa pergunta para você também. Se Jesus chegar diante de você e ver você com essa plumagem, com essas folhas lindas, e procurar frutos. Ah, irmã, os frutos é só se eu ganhar gente para Jesus? Não. Você orar por alguém. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu tinha, na época, na Paraíba, era célula. E eu tinha uma célula com uma pessoa que não era da igreja, não era cristã. E ela não vivia, não era casada. Ela vivia com o marido, mas eles não eram casados. E eu falei na célula, eu ministrei para ela sobre a bênção plena, que é a bênção do casamento. Que é na bênção do casamento em que há a plenitude do Senhor. Porque a palavra diz, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e domine. Então a bênção plena, ela está no casamento. A multiplicação, a frutificação, o governo está no casamento. E eu falei para ela, vocês precisam ter uma aliança diante do Senhor e diante dos homens. Vocês precisam sair do pecado da fornicação. Eu fui embora de lá. Passei um tempo em outra cidade, acho que quase 2 anos, não lembro bem. E não tive mais contato com ela. Acho que 1 ano antes de eu vir embora, pouco tempo antes de eu vir embora para aqui, para a Bahia, eu encontrei com ela. Com ela não, com a mãe dela. Ela nunca se converteu. Enquanto eu estava lá, ela ainda não tinha se convertido. Mas aí eu perguntei para a mãe dela como era que ela estava. A mãe dela disse, oxe, ela está bem. Eles estão bem. Eles hoje estão casados. Ela casou. Como eu fiquei feliz.
em saber que uma semente plantada, que uma palavra liberada, ela traz transformação. Sabe por que muitas vezes nós ficamos, eu não tenho frutos, ou eu não sou capaz de trazer ninguém, porque nós queremos pegar os frutos e andar com eles aqui, ó. A palavra diz que uns plantam, quem rega, quem dá o crescimento é o Senhor. Uns plantam, outros regam. Deus rega e outros colhem. Existem pessoas que você vai orar por elas, que você vai pagar preço por ela, mas você nunca vai colher. Mas outra pessoa, Deus vai enviar outra pessoa para pegar nela, para cuidar dela, para andar com ela, para amar ela, porque os frutos não são meus e não são seus. Enquanto nós não pararmos de olhar dessa forma, achando que os irmãos, é meu, são meus filhos, são meus discípulos, são filhos do Senhor, são discípulos de Jesus. E a palavra, onde quer que ela chegue, ela vai trazer transformação, ela vai trazer divisão. Então não espere colher. Se eu ver que eu não vou colher. Tem ministérios que você vai cuidar, que você vai começar ali na fundação, que você vai ser a primeira a colocar os tijolinhos. Mas Deus vai entregar para outro cuidar. Porque às vezes nós somos bons em começar, mas tem outros que são bons em cuidar. Às vezes você é bom em falar de Jesus para alguém, de ministrar na vida daquela pessoa, de falar de Jesus, de apresentar Jesus para aquela pessoa. Mas às vezes você não consegue discipular, que é aquele que você vai pegar na mão e vai andar e vai ensinar. Mas Deus tem aquele que tem essa capacidade de discipular, de ensinar. Então não fique pensando, os frutos são meus, eu não dou a ninguém. Se eu não cuidar, ninguém vai cuidar também. Aí fica com esse pensamento egoísta, não cuida de ninguém, não ora por ninguém, não converte, ninguém se converte. Eu acredito que para mim chegar aqui, muitas pessoas oraram pela minha vida. Eu já orei por vida de pessoas que hoje são convertidas. Que eu agradeço a Deus. Porque eu não fiquei pensando, meu Deus, Edna Mara, ela evangelizava tanto. Falava tanto de Jesus para os amigos. Nunca se converteram enquanto ela estava lá. Já teve amigos dela que ela pregava e foram para a homossexualidade enquanto ela estava lá. Hoje é convertido. Pessoas convertidas, pessoas que conhecem a Cristo. Então não coloque sua visão só nessas 4 paredes. Entenda, porque o irmão falou que eu não sei pregar, ou porque as pessoas riem quando eu falo, ou porque as pessoas acham, deixa achar. O importante, canta aquela primeira música. O importante é aquilo que o Senhor vai fazer. Abre para mim, para a gente encerrar. Salmos 32. Salmos 32, versículo 8. O que fala aqui, eu quero ler esse versículo com vocês. Esse versículo falou muito comigo também. Todo mundo está acordado, amém? Amém? Então vamos ler. No 3. 1, 2, 3. Instruir-te-ei e te ensinarei
o caminho que deves, e sobre as te darei conselho. Quem é que está falando que vai te instruir? Sou eu. Quem fala que vai te instruir é o Senhor. Ele fala que vai te instruir no caminho que deve seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselhos. Fique de pé. Que nós possamos ser férteis. Que nós possamos nos derramar na presença do Senhor. E que nós venhamos sempre olhar para Ele. Porque quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós falhamos. Quando nós desviamos os olhos do caminho do Senhor, nós só enxergamos defeitos. Nós só enxergamos a humanidade. E nós deixamos de receber do Senhor a instrução. Nós deixamos de buscar do Senhor conselhos. Então que hoje você possa orar ao Senhor, pedindo a Ele que tire toda a mágoa que você tem no seu coração. Irmã, eu não tenho. Aquela pessoa que lhe olhou torto e você ficou perguntando por quê. Aquela pessoa que alguma vez não estava bem e falou com você com ignorância, ou aquela pessoa que criticou, até mesmo lhe criticou. Perdoe. E comece a pensar que quem está observando você, quem está olhando para você é o Senhor. Que cada vez que você diz, Deus me livre, você está dizendo um não para o Senhor, pedindo até para Ele mesmo te livrar daquela bênção, daquela responsabilidade que Ele confiou a você. O Senhor, Ele confia em nós. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a descansar nele. Nós precisamos nos esvaziar e precisamos nos lançar diante dele. Oh, Santo Deus, nós estamos aqui, Senhor, nos rendemos a Ti. Cante esse louvor como se você estivesse realmente se lançando no colo, prostrado diante do Senhor e dizendo: Senhor, eu digo sim a Ti. Eu digo sim à Tua vontade, ao Teu comando, ao Teu governo. Cante esse louvor. Busque a presença dEle que está nesse lugar. Não se apresse para ir para casa. Já já a gente vai. Não perca esse momento. Comece a buscar o Senhor. No colo do seu amor. Na tempestade ouvindo a voz. Ele te chama. Ele te chama pelo nome. Ele te conhece. Pelo nome me chama. Oh, Senhor, eis-nos aqui. Eu sei que o Senhor sonhou com cada um de nós. Que o Senhor tem expectativa para cada homem, cada mulher, cada criança que está nesse lugar. Que são pessoas que darão frutos, pessoas férteis no seu casamento, férteis, Pai amado, no ministério, férteis na sua vida espiritual, que dará frutos, Senhor. Santo
todos preciosos. Cante. Eu queria que só a igreja, que só as vozes comecem a cantar seus pensamentos. Seus pensamentos. Seus pensamentos. Que pensamentos que Ele tem sobre vós? Oh, exaltado e digno. Sua canção é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Oh, aplauda o Senhor porque Ele é digno. Exaltado e santo, soberano, santo, 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 santo e poderoso és tu, te adoramos, Senhor. Oh, te exaltamos porque tu és digno. Oh, dizemos sim para ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, amém. Que você possa dizer sim ao Senhor. Se uma pessoa olhar para você e dizer você tem cara de pastor ou de pastor, você diga amém. Eu vou buscar. Amém. Porque a palavra diz, o próprio Senhor diz, eu sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Quem sabe é o Senhor. Quem sabe é o Senhor. Jeremias 29:11. Porque sou eu quem os conheço, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez porque Ele é digno. Pode vir, Anne. Graça e paz, igreja.
Eita, não sei vocês, mas minhas pernas estão aqui tremendo. Misericórdia. Vocês agora vão dizer amém, viu? Que eu também vou dizer amém. Meu Deus, foi forte. Foi forte. Então vamos agora à nossa palavra de generosidade. Amém? Eu separei só um versículo lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Ele fala assim, ó: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Eita glória, coisa boa, né? Ser generoso é algo que vem do Senhor, não é algo que a gente tem, é algo que o Senhor coloca em nós. É como se fosse uma marca, né? Você ser generoso é você dar sem querer receber de volta, é você entregar aquilo que você tem, tudo que você tem, porque você é grato, porque você é feliz, porque o Senhor te amou primeiro, porque esse amor te alcançou, como fala a canção, e isso é maravilhoso. Quando você dizima, quando você oferta, é algo que você está entregando aquilo que o Senhor já te deu, muito mais do que o que você deposita aqui. Mas é muito além de você dizimar e ofertar. É você se doar, é você servir, como a palavra falou, é você ser um voluntário, é você encontrar uma pessoa na rua e você ajudar, é você doar com suas finanças, com os seus recursos, com o seu amor, com a sua alegria, é você se doar verdadeiramente para os seus irmãos, porque somos todos um só corpo, não é verdade? Se o nosso corpo aqui, ele todo distribui o alimento para o corpo todo, por que que eu vou reter aquilo que o Senhor me entregou para que eu possa dividir? Não é ser generoso, né? Como é que o corpo de Cristo vai funcionar se aquilo que Cristo me entrega, eu vou ficar só para mim? Então venha, seja generoso na casa do Senhor, venha dizimar, venha ofertar e leve isso para a sua vida. Viva a generosidade em seu cotidiano. Amém? Venha, igreja, depositar seu amor em nome de Jesus. Amém. Gente, eu amo quando vocês cantam. Por que vocês não cantam na palavra de generosidade? Misericórdia. É tão bom, né? Quando eles cantam, tão lindo. Eles vão cantar agora, né? Na próxima. Amém? Eita glória. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé para nós abençoarmos, agradecermos ao Senhor pela providência que Ele colocou em nossas vidas. Amém? Eu queria pedir a toda a igreja que orasse junto comigo, em nome de Jesus. Pai, Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, por esse momento onde o Senhor nos colocou aqui, Senhor, para te servir, te adorar com nossos recursos, com as nossas finanças. Senhor, que o Senhor venha prover em nossas vidas, não deixe faltar no nosso celeiro, do órfão, da viúva, aquele que não teve, Senhor, hoje, que não pôde depositar, que o Senhor venha entrando com providência, venha guardando a vida, as finanças, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos, Pai, entender no nosso íntimo o que é ser generoso, que nós venhamos a ter cada vez mais vontade de ser generosos na Tua casa, Pai, por onde passarmos, em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos, cuida, guarda, em nome de Jesus, amém. Graça e paz do Senhor Jesus, família Catedral. Amém. Amém. Louvado seja Deus por esse culto abençoado, por sua vida. E vamos para a nossa agenda. Nossa agenda está bem leve. Leve até demais. Por quê? Porque sábado agora a gente não tem programação aqui na igreja. Olha. Você aí que quer sair com a sua família, fazer um programa especial, uma viagenzinha bate e volta, oportunidade.
Então, nesse sábado, a gente não tem programação, você faz a sua programação com a sua família, mas quando for no domingo, 6 horas da tarde, primeiro dia da semana, nós vamos aqui entregar a primazia. Culto da família, domingo, 6 horas. Amém? Aleluia. E agora, eu quero convidar o homem mais lindo do meu mundo, o meu galego. Vem cá, amado meu companheiro, meu amigo, meu sacerdote, eita, meu líder, meu estudo, meu herói.